Por que o seriado The Chosen e Jonathan Hulme, o ator que retrata Jesus para milhões de pessoas, possui tantos laços com a maçonaria, os jesuítas e os cavaleiros templários? Coincidência ou uma armadilha cuidadosamente orquestrada? Porque, quanto mais cavamos, mais evidências vão se acumulando. Se essas sociedades secretas estão envolvidas, a verdadeira questão é: por quê? Por que este programa? Por que este ator? E o mais importante, qual é o objetivo deles? Eu pesquisei entrevistas, artigos, registros históricos, símbolos ocultos e até mesmo documentos de antigas sociedades secretas. O que eu encontrei mudará profundamente sua compreensão do cristianismo protestante. E se Jonathan Hulme não foi simplesmente escalado para o The Chosen? E se ele foi colocado ali? Olá amigos, eu vou ser rápida. Neste episódio vamos falar sobre uma entidade religiosa específica. Eu quero deixar bem claro que de forma nenhuma estamos atacando qualquer indivíduo. Qualquer pessoa que de todo o coração, genuinamente, seja parte desta entidade religiosa e está buscando a verdade. Este não é o nosso objetivo. Temos grande consideração por qualquer pessoa que faça parte desse sistema. Não estamos atacando pessoas, estamos apenas discutindo o sistema, mostrando como ele é descrito na profecia bíblica e seu papel no fim dos tempos. Muito bem, vamos começar. Eu era uma fã incondicional do seriado The Chosen. Assisti todas as 3 temporadas. Alguns episódios vi até mesmo 5 vezes. Até mesmo considerei comprar produtos deles para apoiá-los. Mas então o Little Light Studios, o canal que produziu este documentário, lançou um antigo documentário sobre o The Chosen. Na época, eu ainda não trabalhava para eles, então eu tive preconceito. Eu ignorei. Algumas pessoas até compartilharam suas preocupações comigo, mas eu as ignorei porque achei que era uma bela representação de Jesus. Eu pensei, como isso pode ser perigoso? Então, finalmente, entrei para o Little Light Studios e, obviamente, assisti a esse documentário. Eu considerei que, se eu afirmasse amar Jesus e amar a verdade, então, por que eu deveria me recusar a entender os dois lados? Como eu poderia ignorar os sussurros do Espírito Santo só porque eu não queria estar errada? E então eu assisti. E, daquele momento em diante, eu nunca mais assisti a outro episódio do The Chosen. E hoje, eu estou fazendo outro documentário sobre o The Chosen. Mas desta vez estamos olhando para algo ainda mais profundo. Jonathan Hulme, sociedades secretas, e como tudo isso conecta-se à profecia e ao breve retorno de Cristo. O engano é grande, mas Cristo é maior. Em um documentário anterior sobre The Chosen, mostramos a vocês uma história bem surpreendente, um clipe onde Jonathan Hulme admite abertamente ser um cavaleiro templário. Se você ainda não viu, dê uma olhada. Eu estou usando um manto e uma cruz com uma pequena coroa. Uma cruz de cavaleiro. Há 5 anos, fui nomeado cavaleiro pela soberana e solene ordem militar do Templo de Jerusalém. Eu quase me esqueci do nome, mas são os Cavaleiros Templários. Este é o nome. Se você não sabe quem são os Cavaleiros Templários, dê uma olhada na estrutura da maçonaria. O Cavaleiro Templário é literalmente o grau mais alto. Está no mesmo nível do maçom de 33º grau. Na verdade, você não pode chegar mais alto do que isso. Bem, pelo menos, é isso que eles dizem. Não existe um grau maior do que um Cavaleiro Templário.
Em um post seu do Instagram de 2020, ele diz ter comparecido a um evento inaugural épico, e em nome dos meus irmãos e irmãs templários, somos muito gratos de fazer parte disso. Este homem que está estampando a versão de Jesus dele na mente de todo mundo é um maçom de 33º grau. É aqui que as coisas começam a ficar ainda mais preocupantes. Jonathan Hume não está apenas afirmando ser um cavaleiro templário. Esse título por si só o coloca no mesmo nível de um maçom de 33º grau. Mas a história não para por aí. Veja como ele usa imagens de caveiras. Você já viu isso, não viu? Veja os anéis que ele usa, suas roupas, todos têm símbolos de caveiras. O que isto significa? Ouça esse clipe de Jonathan Hume onde ele mesmo explica. Vem de uma tradição católica cristã muito enraizada sobre a mortalidade. A necessidade de reconhecer a nossa mortalidade para cultivar um sentido mais profundo de santidade em nossas vidas, porque o amanhã não é garantido. Em poucas palavras, é a respeito disso. Memento mori. Lembre-se de que vai morrer. Todos vamos morrer. É parte da vida. À primeira vista, isso parece algo muito honroso, não é mesmo? Nós devemos nos lembrar que um dia vamos morrer. E isso ajuda a vivermos cada dia para a honra e glória de Deus, porque um dia será o último dia. Porém, nesta tradição do Memento Mori, Jonathan Hume não está sozinho. Há outros católicos como o padre Mike Schmitz, a irmã Louisa Aletheia Noble, o bispo Robert Barron e outros que promovem essa coisa do Memento Mori. Falemos então sobre o bispo Robert Barron. Seus laços com os jesuítas são muito profundos. Nesta biografia, escrita por Matthew Lavery a respeito desse bispo, ele destaca a admiração de Barron pelos padres jesuítas Pierre Teilhard de Chardin e Karl Rahner, que, segundo ele, lhe influenciou muito. Seu ministério Palavra e Fogo também está repleto de muito conteúdo promovendo Inácio de Loyola e a espiritualidade inaciana, sendo Inácio de Loyola o fundador dos jesuítas. Mas o Memento Mori não é apenas católico. Os maçons também adotam essa filosofia. Ouça o que diz a Loja Oriental número 33 em seu website. Um dos temas enfatizados pela maçonaria é o Memento Mori, que significa lembre-se de que você vai morrer. Não é a mesma coisa que Jonathan Hume disse? Vamos então conectar os pontos aqui. Católicos e jesuítas ensinam o Memento Mori. Os maçons afirmam que o Memento Mori é deles. E Jonathan Hume, um ator católico que admite ser um cavaleiro templário, também está propagando esta ideia. Porque os jesuítas, os maçons e os cavaleiros templários promovem o mesmo conceito. Para descobrir, vamos direto aos escritos de Albert Pike, um maçom de 33º grau e grande comandante soberano dos ritos escoceses da jurisdição do Sul. Este livro está bem aqui em minhas mãos. Moral e Dogma, da Maçonaria. Basicamente, isso aqui é a religião deles. Este livro contém o que eles acreditam. Bem, no capítulo 17, Pike escreve o seguinte: Os templários, ou pobres companheiros soldados da Santa Casa do Templo, pretendiam que fosse reconstruído, e tomaram como seus modelos, na Bíblia, os guerreiros construtores de Zorobabel, que trabalharam segurando a espada em uma mão e a pá na outra. Portanto, a espada e a pá eram as insígnias dos templários, que posteriormente se esconderam sob o nome de Irmandade Maçônica. Este nome, Frères Maçons, em francês, foi posteriormente corrompido para maçons. Albert Pike não está apenas fazendo um comentário aqui. Ele está traçando uma conexão direta entre os cavaleiros templários e a origem da maçonaria. No capítulo 30, ele vai ainda mais longe, revelando o que aconteceu antes que Jacques de Molay, o último grão-mestre dos templários, ter sido executado. Veja só o que ele diz. Os templários foram gravemente acusados de cuspir em Cristo e de negar Deus em suas recepções, de obscenidades grosseiras, conversas com demônios femininos e a adoração de um ídolo monstruoso. O final do drama é bem conhecido, como Jacques de Molay e seus companheiros pereceram nas chamas. Mas antes de sua execução, o chefe da ordem condenada organizou e instituiu o que mais tarde seria chamada de maçonaria oculta, hermética ou escocesa. Na escuridão de sua prisão, o grão-mestre criou 4 lojas metropolitanas em Nápoles, para o leste, Edimburgo para o oeste, Estocolmo para o norte e em Paris, no sul.
As iniciais de seu nome, JBM, encontradas na mesma ordem nos 3 primeiros graus, são apenas uma das muitas internas e convincentes provas de que tal foi a origem da maçonaria moderna. Eu também tenho aqui comigo uma Bíblia maçônica. E quando você a abre, você encontra um diagrama com o plano da ordem da maçonaria. Bem aqui, na estrutura da maçonaria, você pode ver os Cavaleiros Templários e seu símbolo. A história nos conta que o Papa Clemente V dissolveu oficialmente os Templários em 1312. Mas a questão é, eles realmente desapareceram? Ou apenas mudaram sua marca, transformando-se em maçonaria, assim como diz Albert Pike, uma das maiores autoridades da maçonaria? A ordem desapareceu imediatamente. Suas propriedades e riquezas foram confiscadas e parecia que ela havia deixado de existir. No entanto, vivia sob outros nomes e era governado por chefes desconhecidos, revelando-se apenas a aqueles que, ao passar por uma série de graus, provavam ser dignos de serem confiados com um segredo perigoso. Então, Albert Pike, um maçom de 33º grau, admite que os Templários acabaram se tornando os maçons. Mas quem realmente controla os maçons? No livro Freemasons Magazine, a Masonic Mirror, volume 4, e isso é de 1800, uma publicação maçônica, diz assim na página 399. Os irmãos e companheiros da maçonaria são os escolastici e condutores espirituais dos jesuítas, pois os jesuítas temporais ou seculares ainda não são membros da ordem. Eles não devem fazer a sua própria vontade, pois a ordem dos jesuítas exige obediência absoluta. Os jesuítas seculares ainda não sabem que a maçonaria está sob a direção da ordem. Os segredos e sigilos dos maçons fazem alusão aos segredos dos nostres ou notres. O Vale de Josafá, inclusive, pela sua inicial J, representa os jesuítas e simboliza toda a superfície do globo onde os maçons não devem saber que são escravos dos jesuítas. A propósito, eles certamente não sabem disso. A palavra mosaico, relativa a pavimento, é dita ser escrita em itálico para simbolizar o artífice de Moisés, que sabia como cegar o povo de Israel para torná-lo seu partidário. A estrela flamejante é o sol, o emblema da ordem, o símbolo da onipotência. O mestre maçom representa o chefe dos notres ou nostri e se refere ao general. Já os 4 princípios são os 4 votos dos jesuítas iniciados. O que esta publicação maçônica está dizendo é que a sociedade secreta dos maçons está sob controle direto dos jesuítas, mas somente nos níveis mais altos, os maçons ficam sabendo disso. Em sua famosa série Ataque Total, o Dr. Walter White exibe algumas fotos tiradas por ele de um santuário. Preste atenção à simbologia semelhante entre os maçons e os templários. Vamos analisar um pouco de história agora. Vou levá-los para este lindo palácio. Onde vocês acham que fica? Fica em Jerusalém. É a Notre Dame Vatican. É neste lugar que o Papa é representado em Jerusalém. É um palácio de um rei. A bandeira do Vaticano está tremulando lá fora. Aqui está o Palácio dos Cavaleiros, o Patriarcado Latino. Foi aqui que os Cavaleiros Templários tinham originalmente um local. Se você entrar, verá um altar interessante. E ao olhar para o altar, você vê certas figuras ali. Esta aqui é muito interessante, vou aproximar para vocês verem. Aqui está uma águia de 2 cabeças, que também é utilizado na maçonaria. E lá está ela no altar dos cavaleiros. O que tem deste lado? Veja. 2 espadas seguradas com uma bússola. Fascinante. Então há muitas figuras maçônicas aqui. As penas da cauda, as penas da águia lembram muito aquilo que está, por exemplo, na parte de trás do dólar, e todos aqueles outros símbolos interessantes do círculo com o triângulo e o sol ao redor dele. Os herdeiros dos templários, por assim dizer, são os jesuítas. Os jesuítas, naturalmente, são aqueles que nos bastidores controlam muitas coisas. Até mesmo Helena Blavatsky, uma ocultista e adoradora de Satanás muito influente, conecta os jesuítas aos Cavaleiros Templários.
A Madame Blavatsky disse que as versões modernas dos Cavaleiros Templários foram, na verdade, inspiradas e influenciadas pelos jesuítas para cristianizar aquilo que os templários realmente acreditavam, especialmente aquilo que estava ligado à maçonaria. Não somos apenas nós fazendo estas conexões. Vamos dar uma nova olhada na série Ataque Total de Walter White, enquanto ele mostra como os Cavaleiros Templários, os jesuítas e os maçons são basicamente a mesma coisa. O cristianismo e as sociedades secretas podem ser resumidos da seguinte forma. A antiga religião babilônica deu origem ao cabalismo. Através dos essênios e outros, surgiu o gnosticismo. O gnosticismo foi fundado por Simão Mago. E não sou eu que estou inventando isso. Isso está registrado em A História dos Magos, de Eliphas Levi. Esta é uma fonte altamente maçônica. Então, o gnosticismo foi fundado por Simão Mago. Por sua vez, o gnosticismo, com sua doutrina secreta, foi eventualmente, ao longo do tempo, através de muitas organizações intermediárias, transferidas para os Cavaleiros Templários. Os Templários eram um grupo de ordem católica romana, se preferir dizer assim, que foram colocados sobre o local do templo para protegê-lo. Eles tinham fortes ligações com as sociedades islâmicas, os ismaelitas, os karmatitas, os fatimistas, os drusos e assassinos. Muito bem. Os Templários guardavam as suas informações internas de maneira secreta, que eram inculcadas nos Rosa-Cruzes e nos jesuítas. Os jesuítas, por sua vez, formaram e criaram a maçonaria. A maçonaria foi criada como braço protestante da Igreja Católica Romana. Sem que soubessem, foram enganados, se preferir, para fazerem o trabalho que Roma queria que eles fizessem, de forma que Roma pudesse se ausentar enquanto a maçonaria fazia isso por ela. Não foi Roma, foi a maçonaria. Então eram supostamente os protestantes que faziam o trabalho e não Roma. É uma estratégia muito inteligente. Então você pode ver como tudo isso se encaixa. Como o Jonathan Hume, que afirmou ser um cavaleiro templário, também disse estar flertando com a maçonaria. Então vemos jesuítas dizendo que tudo isso que os maçons dizem ser deles, na verdade é nosso. Mas, na verdade, se você analisar as evidências, é tudo a mesma coisa. Está tudo interligado e conectado. Os Cavaleiros Templários têm até a exata mesma cruz em seu emblema que a maçonaria. Ambos têm uma coroa e uma espada. E, de fato, os maçons, os jesuítas e os Cavaleiros Templários, todos têm as mesmas referências ao sol em seus emblemas. Seria isto apenas coincidência? Vamos acrescentar outro detalhe a esta discussão. Em uma entrevista, Jonathan Hume revela que seu pai frequentou uma escola jesuíta. Meu pai é do Oriente Médio, minha família é ortodoxa grega, minha mãe é católica romana e vem da Irlanda. Quando saímos de Nova York, nos mudamos para o subúrbio. Não havia muitas igrejas ortodoxas e o meu pai, sendo cristão do Egito, estudou em uma escola católica dirigida por jesuítas franceses. Mas será que frequentar uma escola jesuíta significa automaticamente que você é um jesuíta ou parte de uma sociedade secreta? Não. Mas quando se trata de Jonathan Hume, já vimos que há fortes conexões entre ele, os Cavaleiros Templários, maçonaria e jesuítas. Mas à medida que avançamos, as evidências continuam se acumulando. Recentemente, Jonathan Hume foi nomeado cavaleiro de outra ordem católica, os Cavaleiros de Colombo. Em seu site oficial, eles afirmam, há apenas alguns meses antes, compartilhando sua poderosa mensagem pró-vida no National Mall em Washington, Hume se tornou membro dos Cavaleiros de Colombo. Eles até o visitaram no set do The Chosen, onde o próprio Hume confirma ser realmente um membro desta ordem. Veja este clipe. Eu sempre quis ser um cavaleiro de Colombo. Eles são caras incríveis. Eu oro constantemente por eles, em sua missão e pelas pessoas que servem. Minha reação como cavaleiro é estar presente com eles. É mais ou menos assim que eu sinto que posso retribuir aos cavaleiros. Ao olharmos para o emblema oficial desta ordem, vemos nela o símbolo fascista.
Segundo a Enciclopédia Britânica, a palavra fascismo vem do latim fasces, que denota um feixe de hastes de madeira que normalmente incluía uma lâmina de machado sobre ela. Na Roma Antiga, os lictores, assistentes dos magistrados, consideravam o fasces como um símbolo do poder penal do magistrado. Então é assim que a Enciclopédia Britânica descreve o fascismo. Para unificar um país, os movimentos fascistas propagaram um nacionalismo extremo que muitas vezes andou de mãos dadas com o militarismo e a pureza racial. A prosperidade de uma nação dependia de uma política unificada que coloca o bem-estar do grupo acima do indivíduo. Um exército forte e vigilante era considerado necessário para defender os interesses deste grupo. Bem, pense agora na história cristã. Durante a Idade das Trevas, a Igreja Católica Romana agiu praticamente da mesma forma. Os protestantes, pessoas que ousavam seguir a própria consciência, desafiaram o que acreditavam ser ensinamentos antibíblicos e foram caçados, torturados e mortos aos milhões. O objetivo desta perseguição era, mais uma vez, trazer todos sob a unidade de Roma. Controle absoluto, com o Papa à frente, sem espaço algum para ter a sua própria compreensão das Escrituras ou consciência entre você e Deus, sem interpretação própria das Escrituras. Ele até utilizou ordens militares como os Cavaleiros de Malta, os Cavaleiros Templários e os Jesuítas para impor esse tipo de controle. Considere o que disse o Papa Pio IX. As absurdas e errôneas doutrinas em defesa da liberdade de consciência é um dos mais pestilentos erros, uma praga a ser temida no Estado. Isso não se parece com liberdade religiosa. Isso se parece com fascismo. Hoje, Roma considera o regime fascista o mais próximo de seus dogmas e interesses. Hoje não temos apenas o reverendo padre jesuíta Kochlan elogiando a Itália de Mussolini como uma democracia cristã, mas Civilta Católica, que é uma porta-voz oficial dos jesuítas, disse o seguinte: o fascismo é o regime que corresponde mais próximo do conceito da Igreja de Roma. Vou te fazer uma pergunta. É realmente coincidência que os Cavaleiros de Colombo usem um símbolo fascista, sendo que isso faz mesmo parte da história da Igreja? Some a isso o fato que, segundo os jesuítas, esse ideal está estritamente alinhado às crenças da Igreja Católica. Curiosamente, Jonathan Rumi se tornou um Cavaleiro de Colombo vitalício. As conexões entre os Cavaleiros Templários, os maçons e os jesuítas são muito profundas. Mas no que estas ordens realmente acreditam? Temos que compreender isso para entender no que Jonathan Rumi acredita e o que estas pessoas associadas ao seriado The Chosen também acreditam. Por séculos, até 1798, a Igreja Católica Romana governou as nações. Os reis se curvavam diante do Papa, e a única tradução da Bíblia disponível era em latim, uma língua que o povo comum não lia. Esta era a Idade das Trevas, que impediu as pessoas de lerem a palavra de Deus. Mas então veio a Reforma Protestante. Reformadores como Martinho Lutero, João Calvino e John Huss se opuseram a Roma, revelando seus erros. Em resposta, milhões de protestantes foram perseguidos e mortos pelo papado. E foi aí que os jesuítas entraram. Eles foram criados para esmagar o protestantismo. Operavam nas sombras, trabalhando para trazer o mundo de volta ao controle do papado. E quando foram empossados, fizeram um juramento extremamente perturbador que mostra que eles eram, na verdade, absolutamente o oposto do cristianismo bíblico. Este juramento está documentado na Biblioteca do Congresso em 1912, trazendo sua natureza sombria à atenção do público. Muitos afirmam que o juramento é uma falsificação, mas a verdade é que há evidências que sugerem o contrário disso. A Monita Secreta, ou as Instruções Secretas dos Jesuítas, foi encontrada escondida em 1596, décadas antes da suposta falsificação. Antes de mostrar um trecho deste juramento, eu quero avisá-lo que ele é bem doloroso. Bem, aqui está o juramento. Se você quiser pausar este vídeo, leia você mesmo. Eu encorajo que você faça isso para entender como pensam os jesuítas. Como está escrito, os jesuítas juram pela sua própria vida e sangue servirem o Papa em segredo com o objetivo de destruir o protestantismo. Há toda série de coisas violentas que eles têm que fazer com aqueles que consideram hereges.
Os Cavaleiros Templários foram fundados em 1119 por Hugh de Payens e oficialmente reconhecidos pela Igreja Católica em 1129. Eles serviram o Papa protegendo os cristãos peregrinos e travando guerra contra os inimigos de Roma. Embora a reforma protestante ainda não tivesse começado, sua missão estava alinhada ao dos jesuítas que surgiram mais tarde. O objetivo era eliminar ameaças à autoridade papal. Eles eram conhecidos por suas cruzadas brutais e tinham como alvo não apenas muçulmanos, mas grupos considerados heréticos pela Igreja. Embora oficialmente isso tenha sido proibido em 1312, a história sugere que eles passaram a clandestinidade, ressurgindo mais tarde como os maçons, ou templários ocultos, e seu legado continuou vivo, influenciando os jesuítas, os maçons e grupos que continuariam a lutar contra o protestantismo. Mais uma vez, vamos ver o que dizem os maçons neste livro de Albert Pike, Moral e Dogma, na página 321. Ali descreve exatamente a quem eles adoram. Lúcifer, o portador de luz, estranho e misterioso nome dado ao espírito das trevas. Lúcifer, o sol da manhã. É ele quem traz a luz, e com seu esplendor, cega as almas intoleráveis, fracas, sensuais e egoístas. Não duvide disso. Você provavelmente já ouviu o anúncio de um aplicativo chamado Hallow, um aplicativo católico no qual Jonathan Rumi te convida a orar com ele. Oi, eu sei que você está ocupado, mas você conseguiria orar comigo rapidinho? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Parece inocente, não é? Mas seria mesmo apenas um aplicativo de oração? Olhemos mais de perto porque as coisas ficam muito interessantes. Muitas das orações em Hallow remontam diretamente a Inácio de Loyola, o fundador dos jesuítas. Rumi não é apenas o rosto do aplicativo. Ele conduz os usuários por orações inacianas, guiando-os em exercícios espirituais jesuítas com sua própria voz. Hallow promove abertamente a oração contemplativa, uma prática enraizada na obra de Inácio de Loyola. Embora ele afirme aproximar as pessoas de Deus, na verdade faz exatamente o oposto. Veja só o que diz Stephanie Griffin, uma mística cristã que praticava esse tipo de orações, incluindo a contemplativa, que é de espiritualidade inaciana. Felizmente, hoje ela saiu disso e alerta outros cristãos a respeito. Stephanie, me dê uma definição de meditação contemplativa. O que é isso? Bom, a meditação é simplesmente esvaziar a sua mente, em termos do que o aplicativo quer que você faça e do que aprendemos na oração contemplativa. Você esvazia a mente, tira tudo do caminho, para que não haja nada entre você e Deus, para que possa ouvir a sua voz. Então, a intenção parece muito pura, mas para aqueles que não entendem a oração contemplativa, e acho que muitos estão ouvindo pela primeira vez, eu queria mostrar algumas citações. Uma delas é de Richard Foster, que escreveu Celebration of Discipline. Ele diz: a meditação é uma boa maneira de se obter um padrão consistente de ondas cerebrais alfa. E aí que está o segredo. Nosso cérebro agora está em ondas beta. Estamos pensando, discernindo, avaliando, ponderando. Por exemplo, puxa, por que eu fiz isso por tanto tempo? Como eu não vi antes? Isso é pensamento crítico, certo? É fazer um juízo crítico da coisa. Mas o estado alfa é um estado hipnótico. É ficar alerta, saber o que está acontecendo, mas o lobo frontal desligado. Estudos mostram que a circulação de sangue no lobo frontal diminui quando você está no estado alfa. Bom, eles dizem que isso te leva para Deus. Mas quando você esvazia sua mente e entra em estado alfa, você desliga o seu lobo frontal, que é justamente o local do seu cérebro pelo qual o Espírito Santo fala com você, te dá discernimento. Sendo assim, é outra voz que vamos ouvir. Portanto, a oração contemplativa, que é uma prática fundamental do jesuitismo, é uma das orações feitas por Jonathan Rumi ao guiá-lo em seu aplicativo. Esta é uma oração praticada por ele regularmente. Mas Jonathan Rumi não está sozinho nisto. O aplicativo também conta com grandes nomes como Mark Wahlberg, o famoso ator, Padre Mike Schmitz, do qual falamos anteriormente, que juntamente com Rumi liderou uma série de orações de quaresma baseada em um livro de um padre jesuíta chamado Walter Sitzek. E este esforço foi anunciado publicamente no site dos jesuítas do leste americano. Outra figura importante que vemos em Hallow é Timothy Gallagher, um escritor conhecido e palestrante especializado em discernimento e oração inaciana,
que já escreveu 8 livros sobre o assunto. Seu envolvimento apenas reforça a profunda influência que os jesuítas têm sobre o aplicativo. Bem, e se tudo isso não bastasse, o conselho consultivo do aplicativo inclui pelo menos 3 indivíduos que possuem fortes laços com os jesuítas e promovem ativamente a espiritualidade inaciana. Com Jonathan Rumi sendo o rosto do aplicativo, fica claro que isto é uma plataforma de divulgação de ensinamentos jesuítas. Se quiser saber mais sobre esse aplicativo e as conexões de Rumi, temos um vídeo sobre isso em nosso canal do YouTube. Você pode verificar o link na descrição. Agora vem uma verdadeira bomba. Em 5 de março de 2025, Tucker Carlson lançou uma longa entrevista com Jonathan Rumi antes da data de lançamento escolhida para a 5ª temporada. E nela Rumi fez uma declaração absolutamente chocante. A de que a espiritualidade inaciana é a base do seriado. Bom, avançando no tempo, 6 meses depois, eu fiz um teste para os 2 ladrões. Eu acabei não passando no teste para o ladrão arrependido, mas depois eu tentei Jesus. Isso seria muito legal, pensei eu. Seria muito bom se eu conseguisse algum tipo de trabalho, porque eu não estava trabalhando de forma consistente. E, segundo o próprio Dallas, após apenas 10 segundos de teste, ele diz: esse é Jesus. Esse é o Jesus que eu quero para o seriado. Então nós gravamos, ele foi exibido, e depois ele me trouxe de volta para assistir cerca de 1 mês depois, no culto de Sexta-feira Santa da igreja dele. Eram cerca de 7 cultos. Foram 15 mil pessoas assistindo aquilo em questão de 1 dia e meio. E foi muito bem recebido. Foi lindo. É realmente maravilhoso. Sabe, essencialmente, foi o fundamento do conceito do seriado The Chosen, que é esse tipo de espiritualidade inaciana, essa percepção inaciana dos evangelhos, na qual você se coloca dentro do evangelho. Você começa a fazer perguntas aos evangelhos. É assim que você medita nos evangelhos, com essa forma de espiritualidade. Esse é o nosso processo de produção cinematográfica. É uma espécie de exemplo vivo em celuloide ou celuloide digital. Mas esta não foi a primeira vez em que ele disse isso. Encontrei um clipe de 2023 no qual Rumi se sentou com o bispo Robert Barron. Lembra dele, o líder católico profundamente influenciado pelos teólogos jesuítas Karl Rahner e Pierre de Chardin? Nessa entrevista, ambos afirmaram a ligação entre o seriado The Chosen e a espiritualidade inaciana. Quero fazer apenas uma observação sobre a literatura bíblica, tanto do Antigo como no Novo Testamento. É muito lacônico, muito discreto. Normalmente, os autores bíblicos esboçam um personagem com alguns pequenos traços. Mas você não obtém 100 páginas de elaboração psicológica, como você tem de um grande romancista contemporâneo. Mas o que aconteceu como resultado disso é que toda tradição midrástica emergiu primeiro no judaísmo, que é uma espécie de narrativa e elaboração imaginativa do texto bíblico. Então a Bíblia diz: Abraão sobe a montanha com Isaac. Tá, mas o que está acontecendo no coração e na mente de Abraão naquele momento? Bem, a tradição midrástica adora elaborar isso. Eu diria que alguns dos elementos no The Chosen são mais ou menos assim. A Bíblia esboça isso muito bem, e isso faz parte da beleza da narrativa bíblica, que é feito de uma forma quase modernista, muito discreta. Mas os artistas sempre amaram, e pense nos pintores. Os dramaturgos faziam isso. A tradição midrástica fez isso. Eles elaboravam aquele texto de forma imaginativa. Então eu colocaria o The Chosen e seus escritores nessa tradição. Não creio que isso viola de forma alguma a integridade da Bíblia, ou que vá contra ela. Acho que como católicos podemos apontar para Inácio. É como a tradição inaciana. Tipo, imagine como seria esta cena com Jesus e os seus discípulos. E nós fazemos isso, a gente escreve no papel e depois filma. Tanto os roteiristas quanto o diretor Dallas Jenkins trabalharam juntos com 3 consultores religiosos: o rabino messiânico Jason Sobel, o professor evangélico Dr. Doug Hoffman e o padre católico e diretor nacional de produções teatrais familiares, Padre David Guffey. Bem, um deles, o Padre David Guffey, se destaca pelo seu jesuitismo. Em sua página do Facebook, ele compartilha abertamente que participou de uma universidade jesuíta para a produção de cinema e televisão. Ele também estudou teologia em Notre Dame.
Agora, embora esta não seja uma escola jesuíta em particular, promove fortemente a espiritualidade inaciana. Veja isto, por exemplo. Tenho diante de mim um esboço de curso intitulado Espiritualidade Inaciana, e descreve o que os alunos irão aprender enquanto fazem esta aula para aprender como fazer oração contemplativa e outras práticas espirituais que o fundador do jesuíta Inácio de Loyola elaborou. Mas tem isso daqui também, vejam. Esta é uma publicação universitária que aborda a jornada espiritual inaciana. Eles estão oferecendo cursos sobre isso, hospedando estudiosos jesuítas, apresentando a teologia jesuíta em suas publicações. Além disso, esses 3 consultores do The Chosen fazem ajustes no roteiro. Se discordam de um determinado elemento, podem pressionar por uma mudança no roteiro. Eles são tão influentes que podem mudar o roteiro. E um deles, o padre Guffey, é profundamente enraizado nas práticas jesuítas. Veja o que ele diz sobre o seriado The Chosen e a espiritualidade inaciana. Pelas conversas, parecia que poderia ter sido um pouco mais difícil quando você tem que preencher lacunas que as escrituras não mencionam. As escrituras não falam sobre a aparência da cena. Não falam sobre quem mais estava ali, sobre o que estavam vestindo. Isso requer imaginação. Mas a Igreja Católica tem a tradição de imaginar. O santo Inácio de Loyola, o fundador dos jesuítas, exortou especialmente os seus seguidores, até mesmo hoje, a pegar um pedaço da escritura e lê-lo atentamente para ter uma noção do lugar, ter uma noção da história. Como era a aparência, como era o som. E finalmente convida a pessoa que está orando a se colocar dentro daquela cena. Mas, indo ainda mais longe, na primeira mesa redonda que Dallas Jenkins, o diretor, fez com os seus conselheiros religiosos, o padre Guffey enfatizou novamente a conexão entre a espiritualidade do The Chosen e a inaciana. Uma das maneiras pelas quais os católicos rezam com as escrituras, e isso veio de Inácio de Loyola, é ler as escrituras várias vezes, e depois envolvê-la com a imaginação. É realmente sentar-se em um estado meditativo, tentar se colocar dentro da cena, para que você possa imaginar os personagens. O estilo inaciano de meditação convida a ouvir, a imaginar o que você faria, o que você ouviria, como provaria, como cheiraria, o que tocaria. E o The Chosen parece esse tipo de meditação. Ele tenta imaginar o mundo em que as pessoas estavam. E ao fazer essa meditação, você tem que fazê-la com humildade, pois você não está tendo uma visão, você está interpretando. E, obviamente, fazemos uma interpretação do século XXI, então usamos referências de hoje naquela época. E, para mim, esta série fez isso. Ela usa o inglês, que hoje é facilmente acessível, usa padrões de fala provavelmente mais próximos do de hoje. Ela tenta imaginar como foram essas pessoas, como teria sido o mundo em que elas viviam. Outra coisa que achei fascinante é Maria Madalena, é uma personagem muitíssimo interessante. Antes de 1600, Maria Madalena era apresentada com destaque na arte das catedrais europeias. E isso mudou um pouco com a Reforma Protestante por várias razões, mas ela realmente era uma figura poderosa na imaginação dos católicos por cerca de 600 anos. Há muitas imagens dela, e eu pensei, há uma janela na Catedral de Chartres que é uma Maria Madalena. É uma janela que tenta imaginar a história de Maria Madalena. E o The Chosen faz exatamente isso, ele tenta imaginar a vida de Maria Madalena. Quando li o roteiro e tomei conhecimento do episódio, eu me lembrei imediatamente da janela daquela catedral. Eu pensei, eles estão fazendo o que fizeram em 1200 em Chartres. A Catedral de Chartres, a qual o padre Guffey se refere, foi construída em homenagem à Virgem Maria, que, na tradição católica, é considerada um excelente exemplo de oração contemplativa. Mas o que é ainda mais preocupante é que, dentro desta catedral, há um labirinto especialmente projetado para católicos caminharem enquanto praticam a oração contemplativa. Labirintos têm origem profundamente ocultas, remontam a antigas religiões pagãs. E, no entanto, esta catedral, com sua devoção à versão católica de Maria, está impregnada da espiritualidade inaciana. É o que pensa o Guffey quando reflete sobre o primeiro episódio da temporada do The Chosen. Isso não é apenas a interpretação dele. No site America, da Jesuit Review,
Outra conexão direta é feita entre o The Chosen e a oração contemplativa jesuíta. No site de Jonathan Rumi, o Jesus quintessencial, ele declara abertamente que é um ator metódico. Mas o que muitos não sabem é que aquilo que é chamada de atuação metódica tem laços profundos com o ocultismo, chegando até mesmo à possessão demoníaca. Mas não estamos dizendo que necessariamente todo ator deste método é possuído. Mas a técnica em si é construída em torno de permitir que você se esvazie para deixar que outra entidade tome conta de você. Ora, será que isso é bíblico? Um cristão deveria entregar sua mente desta maneira? A Bíblia dá um aviso claro em Mateus 12, 44, 45, dizendo: voltarei para minha casa de onde saí. E quando ele chega, o demônio a encontra vazia, varrida e ordenada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores que ele e entram e habitam ali. E o último estado daquele homem é pior que o primeiro. Portanto, a verdadeira questão é, quando você se esvazia, afinal, o que você está deixando entrar? Me disseram que, na verdade, que todos os atores vêm dos primeiros curandeiros e xamãs das aldeias pré-cristãs, onde colocavam máscaras e faziam encenações. E realmente era uma coisa muito louca, mas funcionava. Aquilo lá entrava e eles encontravam respostas para as perguntas. Mas hoje, se fizer isso, vão te chamar de doido. Mas na verdade não passa de questão de semântica. Bom, o que eu fazia era colocar uma máscara afro-caribenha e pintava meu olho de preto para que eu parecesse com um ícone voodoo afro-caribenho. Eu também costurava pedaços de artefatos egípcios que tinham milhares de anos na minha fantasia, pegava um pouco de ônix, turmalina, algo para dar vibração. E sei lá se funcionava ou não, mas, para mim, a ideia era tentar estimular a minha mente ou enganá-la para fazê-la acreditar que eu era aquele personagem de outra dimensão. Eu entrava no set e não falava com ninguém, não dizia nenhuma palavra. Aí eu projetava aquela aura de horror que criou medo nos meus colegas atores, o que então me inspirou a acreditar que eu realmente estava no personagem. Eu permitia que o espírito do personagem vivesse através de mim. Eu tento me envolver, eu me permito, eu me transformo no veículo para canalizar o espírito do personagem. O que o ator Denzel Washington disse aos 60 minutos mostra exatamente como ele se prepara para suas atuações. O que eu fazia era me ajoelhar e me comunicar com os espíritos. E quando terminava, eu me sentia cheio. E fiz uma cena muito poderosa. Eu mesmo não conseguiria fazer aquilo. Eu não poderia ter escrito e decidido atuar aquilo. A imperatriz do entretenimento, conhecida como Oprah, tem fortes ligações com o reino demoníaco. O rosto mais conhecido na televisão diz: você não tem apenas que usar o seu corpo e seu físico. É assim que eu entendo. Eu peço ao meu corpo que seja o portador dos espíritos daqueles que vieram antes de mim, de uma forma que seja significativa para o personagem. Eu me torno veículo para esse personagem. Na verdade, se trata de um mistério. Esse processo de absorver a essência do Desmond, absorvê-lo, eu mantenho o sotaque o tempo todo para não me confundir. Ele é muito talentoso. É realmente talentoso. Ele combina perfeitamente com esse personagem. Eu não fiquei desapontado. Ele conseguiu habitar no Desmond, ou o Desmond habitou nele. Acho que um pouco dos dois estava acontecendo. Houve um momento especialmente profundo quando fui para Chattanooga, lá no Tennessee, onde o Desmond se aposentou e faleceu. Eu fui até onde ele morava. Entrei em seu antigo galpão de lenha, toquei em suas ferramentas e andei ao redor do lago em que ele andava. E assim passei o dia inteiro lá, meio que rezando e perguntando, tipo... Me oriente, Desmond. Se você puder me ouvir, por favor, diga-me o que fazer. Como ser você, como falar como você, eu farei tudo o que me mandar. Então, houve uma espiritualidade estranha, misteriosa, em torno da produção desse filme. Consideremos o ator Andrew Garfield, que interpretou um padre jesuíta no filme Silêncio. Em uma entrevista no programa noturno com Stephen Colbert, ele revelou que passou um ano inteiro estudando com um padre jesuíta, o padre James Martin. Agora ouça atentamente o que ele diz sobre o que aprendeu com este padre. Você estudou como ser um jesuíta? Na verdade, eu estudei com um amigo seu, o padre James Martin. Ele era o capelão da nação Colbert? Sim, é alguém que eu amo tanto quanto você ama.
E eu estudei com ele por cerca de 1 ano os exercícios espirituais inacianos. Sabe, não apenas estudamos a teologia e a história dos jesuítas, mas há também esses processos chamados exercícios espirituais que Inácio de Loyola criou quando fundou a ordem. É um processo de transformação, onde você faz meditações imaginativas, orações com a vida de Jesus, em que você se coloca na cena mesmo, como se fosse um ator. E na verdade eu descobri que Stanislavski, que inventou a atuação moderna, que resultou no método americano e tudo mais, ele foi profundamente inspirado pelos exercícios de Inácio de Loyola. Então eu me senti em casa. E lembre-se, Jonathan Roumie se diz abertamente um ator metódico. Mas podemos dizer com certeza que ele estava possuído ao retratar Jesus em The Chosen? Não podemos. Porém, dada a natureza de ambos os métodos de atuação que ele faz e da oração contemplativa que ele pratica, que tanto pede para você se esvaziar e deixar outra coisa entrar, isso deveria preocupar profundamente qualquer cristão que creia na Bíblia. A conexão entre o método de atuação e a espiritualidade inaciana não é acidental. Os jesuítas influenciaram Hollywood e a indústria cinematográfica desde o seu início. Veja este documento, este ensaio, esta dissertação escolástica, eu diria, escrita por Heinrich Schnitzler, que é membro do Departamento de Artes Teatrais da Universidade da Califórnia. Na verdade, este documento também foi publicado pela Johns Hopkins. Ele fala de um padre jesuíta chamado Anastasius Kircher, que inventou a lanterna mágica, o primeiro dispositivo a projetar imagens. O aluno de Kircher, outro jesuíta, Gaspar Schott, documentou esses avanços que mais tarde abriram caminho para o movimento de imagens, que é a base de toda a indústria cinematográfica. Outro jesuíta, Claude Francis Miller de Chalais, descobriu que o olho humano percebe a cor da luz em vez de objetos em movimento, o que era um princípio fundamental da produção cinematográfica. Mas por que os jesuítas, uma ordem religiosa, investiria tanto em narrativas visuais? De acordo com a Enciclopédia Britânica, o teatro jesuíta foi projetado especificamente para combater a Reforma Protestante. Também vemos isso nesse artigo acadêmico de Henry Schnitzler, que o escreveu para a Johns Hopkins University Press. Ele fala sobre o sistema educacional criado pelos jesuítas e como eles se tornaram os mestres das escolas da Europa. Sua educação era para servir como uma força de combate na luta contra a nova fé, ou seja, a Reforma Protestante. A atuação dos jesuítas deveria ser um apelo irresistível aos sentidos e emoções, e não ao intelecto e à razão. O espectador seria virtualmente hipnotizado por um ataque concentrado de todos os dispositivos teatrais conhecidos, até que entregasse todo o seu ser à mensagem espiritual da encenação. Eles astutamente disfarçaram isso sob um manto colorido de entretenimento. Não houve um único gênero teatral que não pudesse, em algum momento ou lugar, ser visto em um teatro jesuíta, mesmo que esses gêneros não fossem nem de perto religiosos. Esses gêneros eram admitidos nas escolas jesuítas apenas na medida em que pudessem ser feitos para servir às ordens, nunca mudando seu objetivo. Os jesuítas viam o teatro como uma arma poderosa para a implementação da propaganda contra-reformista. Então foi criado o Teatro da Escola Jesuíta. Era em todos os sentidos um teatro de propaganda usado para fins propagandísticos. Era naturalmente mais evidente durante as primeiras décadas da existência da ordem, quando novos terrenos tiveram que ser conquistados, principalmente alcançando grandes públicos e impressionando-os com a mensagem espiritual do catolicismo romano. Certo, vamos avançar para o mundo de hoje. A história do entretenimento opera praticamente da mesma maneira. O entretenimento apela às emoções, aos sentidos, usando Hollywood como um veículo para transmitir uma mensagem e mudar a sociedade. Sabe, eu sempre penso nisso. Eu penso, vou sentar lá e mandar uma mensagem, passar uma moral, dar um pouco da minha visão de mundo, porque é isso que todo bom cineasta faz. Mas estariam os jesuítas envolvidos ainda em Hollywood? Com certeza. Esta parte do documentário Jesuítas na América explica mais a respeito. Clique no link da descrição para obter uma cópia deste documentário. Alguns acreditam que os filmes de Hollywood são, na verdade, uma versão moderna do que era conhecido nos séculos passados de o teatro jesuíta.
onde a ordem comunicava ideias por meio de peças dramáticas. O livro Jesuit Hollywood, de Sean Wilcock, documenta como os jesuítas usam o teatro como parte da Contra-Reforma para refutar os dramas antipapistas inspirados em Martinho Lutero. Wilcock escreve que os jesuítas viam o teatro como tendo um propósito muito grande em seus esquemas para promover a propaganda religiosa jesuíta para as massas. Longe de ser um instrumento menor de ensino, os jesuítas incorporaram o uso de dramas, dança e ópera em suas escolas e missões ao redor do mundo. No século XX, eles foram até mesmo os responsáveis pela criação do Código Oficial de Produção para Filmes de Hollywood. Também chamado de Código Hayes, em homenagem ao congressista William Hayes, foi originalmente destinado a impedir que práticas imorais fossem comunicadas em filmes. O código foi desenvolvido pelo editor católico Martin Quigley, junto com um padre jesuíta chamado Reverendo Daniel Lord. O código foi mantido por cerca de 20 anos por um católico educado pelos jesuítas chamado Joseph Breen, que se tornou a figura central associada aos limites morais impostos à indústria cinematográfica. A certa altura, Breen chegou a ser considerado como tendo mais influência sobre a opinião mundial do que Hitler, Mussolini ou Stalin, devido ao tremendo poder que ele tinha sobre o conteúdo dos filmes de Hollywood. Vamos voltar ao seriado The Chosen. Lembra daquela entrevista entre o Bispo Barron e Jonathan Roumie que mostramos a vocês? Na mesma conversa, o Bispo Barron está falando a respeito do pintor Caravaggio. Caravaggio viveu durante a época da Reforma Protestante. Ele utilizava suas pinturas como uma forma de opor-se à Reforma Protestante. Ele era contratado pelos jesuítas para fazer esse trabalho de trazer as pessoas de volta ao catolicismo. Nessa entrevista, o Bispo Barron usa Caravaggio, aquele pintor, como um exemplo sobre como funciona a indústria cinematográfica e televisiva para evangelizar para a sua fé. E o contexto de tudo isso é, naturalmente, The Chosen. Falemos um pouco sobre o papel das artes em geral na evangelização. Você falou sobre a importância do vídeo ou do meio visual a qualquer mídia desse tipo, mas eu me pergunto o que o senhor bispo tem ouvido nas conversas sobre The Chosen, porque todos estão falando sobre isso. Mas, em geral, quero saber do papel das artes na evangelização. Você falou sobre isso ontem à noite? Sim, usar o visual é fundamental na tradição católica. O cinema é um grande presente. É uma imagem como a de Caravaggio, mas com grande poder. É como colocar Caravaggio em movimento. Caravaggio com fala. Caravaggio com as possibilidades dramáticas de um filme. É por isso que eles são tão ricos. É por isso que um filme, uma produção de TV, fica em nossas mentes. É um veículo de evangelização. Sabe, eu tenho falado há anos sobre a ascensão das freiras, a desfiliação da igreja, dos nossos jovens. Tudo isso é verdade. E é um chamado a todos nós para evangelizar de todas as maneiras que pudermos. Mas eu sou sensível à maneira como o Espírito Santo se move. O Espírito Santo se levanta e as instituições, organizações e indivíduos se levantam. É algo como The Chosen. É um veículo para evangelizar, especialmente os jovens, não é? Então, esteja atento ao Espírito Santo. Ele está sempre operando. A vida é cheia de sinais de sua operação e o The Chosen com certeza é um deles. Você acabou de ouvir isso. Ele acabou de afirmar que existe um poder enorme no cinema. É como colocar as pinturas de Caravaggio em movimento em toda a dramaticidade de um filme. É por isso que um filme ou produção de TV fica na sua mente. Ele está falando em colocar Caravaggio, aquele pintor que viveu na época da Reforma Protestante e que foi contratado pelos jesuítas para criar obras de arte para destruir a fé protestante. Esse pintor Caravaggio é quem o Bispo Barron usa no contexto da indústria cinematográfica e televisiva católica. Esta forma de arte é uma ferramenta de evangelização, assim como o The Chosen.
milhões de protestantes assistem ao programa The Chosen. Ele cativou o público cristão em todo o mundo. Eu mesmo assistia, eu era uma grande fã. Adorava a narrativa, os personagens, a cinematografia. Mas quando comecei a cavar mais fundo, tive que me perguntar: uma vez que há tantas conexões diretas entre o The Chosen, os jesuítas, os maçons, os cavaleiros templários, qual é o seu verdadeiro objetivo? E veja que nem falamos sobre as coisas discutidas no primeiro documentário. Na verdade, ainda há muita coisa a se falar sobre isso. Mas sabe, você realmente deveria se perguntar: por que existem tantas ligações entre um seriado sobre Jesus e sociedades secretas que tem uma história bem longa e documentada de infiltração e enfraquecimento do protestantismo, incluindo a sua luta contra o nosso Jesus? Não se esqueça, Jonathan Roumie admitiu que é um cavaleiro templário. Ele está no mesmo nível de um maçom de 33º grau. Lembre-se também de que os maçons de níveis mais altos admitem adorar Satanás. Em Apocalipse 13, a Bíblia descreve 2 poderes bestiais se unindo ao dragão. O objetivo de Satanás é promover um grande engano nos últimos dias. Ele deseja impor a marca da besta, para que todas as pessoas sigam a besta e a adorem, não a Deus. Trata-se de um sistema falsificado de adoração. Aqueles que não receberem a marca da besta, que será imposta pelo anticristo, serão perseguidos. Proibidos de comprar e vender, serão condenados à morte. Ao estudarmos os livros de Daniel e Apocalipse, considerando o cumprimento das profecias na história e nos dias de hoje, há apenas uma entidade que se encaixa na descrição bíblica do poder do anticristo e da besta em si. Este poder é a Igreja Católica Romana. E não, este não é um ataque a indivíduos católicos, muitos dos quais amam Jesus e que sinceramente estão buscando a verdade. Eu sei disso pessoalmente porque eu já fui católica. Fui batizada na Igreja Católica quando era um bebê. Fiz aulas para a minha primeira comunhão. Eu assistia às missas e até tive um rosário, mas depois me tornei protestante. E foi assim que descobri a verdade das Escrituras. Sola Scriptura, somente a Bíblia. O poder do anticristo a que nos referimos não é o Papa Francisco como indivíduo, mas sim o próprio sistema do papado. Um sistema que tem funcionado por séculos para contrariar a verdade de Deus e colocar o mundo sob sua autoridade com um disfarce de cristianismo. Afinal, por que Satanás criaria uma entidade de aparência sombria se ele pode falsificar o cristianismo para enganar o mundo inteiro com ele? Assim como os jesuítas que por fora parecem bons, servindo pessoas, visitando hospitais, mas tudo com um propósito para o qual foram criados: combater a reforma protestante. Apenas uma rápida observação: se você já ouviu falar de teorias de que o anticristo está apenas no passado, ou que ele ainda não apareceu, e que ele só vai aparecer no futuro, fique sabendo que estas 2 ideias foram criadas por jesuítas. Nem um pouco surpreendente, não é? Tudo com o objetivo de desviar o foco da Igreja Católica, porque muitos protestantes estavam entendendo que o papado era o anticristo, mas, infelizmente, parece que o mundo esqueceu disso, mas é a verdade. Nós criamos um estudo, versículo por versículo, com 2 vídeos sobre quem é o anticristo e o que é a marca da besta. Temos até um vídeo em nosso canal explicando as origens do 666 e o que isso realmente significa. Então, será que o seriado The Chosen faz parte de um grande esforço para remodelar o cristianismo, remodelando a compreensão sobre Jesus, de forma a atrair os protestantes de volta ao romanismo? Talvez pessoas de outras denominações possam ver o quão ecumênico foi este movimento, já que ele afetou muitos tipos diferentes de cristãos. E nem sequer mencionamos os esforços ecumênicos que Jonathan Roumie tem feito fora do seriado The Chosen para tirar os protestantes do Sola Scriptura de volta ao catolicismo. Ou seja, um seriado como The Chosen pode não ser abertamente um programa imoral, mas se for espiritualmente enganoso, então é igualmente perigoso para a sua salvação eterna.
Se você ficou interessado e quer se aprofundar mais neste tópico, eu recomendo que você leia o livro O Grande Conflito, que expõe as obras dos jesuítas, o papel do papado na profecia bíblica e a batalha entre a verdade e o engano. Na descrição abaixo há um link para obter uma cópia gratuita. Vale muito a pena. Também confira o documentário na TV Terceiro Anjo, Apocalipse, a Noiva, a Besta e a Babilônia, que revela a verdade sobre as profecias do fim dos tempos de uma forma muito poderosa. É totalmente gratuito. Sabe, no fim das contas, eu tive que tomar uma decisão. Eu tive que escolher. Devo continuar assistindo a esse programa? Porque ele é bem feito? Porque ele me toca emocionalmente? Porque eu amo a maneira como Jesus é retratado nele? E queria que o verdadeiro Jesus bíblico fosse desse jeito? Ou eu estou buscando o verdadeiro Jesus como é revelado na Bíblia, sem interpretações pessoais, intocado por sociedades secretas que tanto procuram destruir a minha fé em meu Redentor? Você também pode fazer a escolha. E, além disso, como diz o ditado, o livro é muito melhor.